Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Luís de Montfort, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos. No encontro de hoje, nós vamos falar acerca de um assunto muito importante antes de entrarmos no assunto dos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção. Nós vamos falar sobre a vida na graça, um assunto muito importante de catequese básica, né? Vamos recordar aqui vocês de assuntos que nós aprendemos lá quando nós estávamos na catequese em preparação para a primeira Eucaristia. Mas, Letícia, por que nós vamos entrar neste assunto e não já vamos para o tratado? Justamente porque a finalidade, né, daquilo que São Luís propõe no tratado é justamente que nós perseveremos na graça de Deus. Então eu preciso recordar vocês a respeito de uma vida na graça de Deus, né, um assunto que é o assunto básico da nossa fé católica. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês. Você saberia me responder por que é que você está neste mundo? Por que você foi criado? Muitas pessoas talvez ficariam em dúvida ao responder esta pergunta, né? Talvez responderiam com um pouco de insegurança, né? Mas é uma pergunta que deve ser respondida de uma forma muito convicta e muito clara por um católico. E eu vou me basear aqui no próprio Catecismo Essencial, publicado por São João Paulo II, no ano de 1988, ano mariano, onde ele fez a edição desse catecismo de perguntas e respostas e vai dar esse básico da fé católica para nós. Então é aqui que eu vou me basear neste encontro de hoje preparado para vocês. Então, respondendo essa pergunta, para que o homem foi criado? Para que você foi criado? Por que você está neste mundo? Você não está aqui por acaso, né? Você não está aqui só para os seus projetos pessoais, mas existe um plano para vocês. Vamos lá. Para que o homem foi criado? Resposta: o homem foi criado para conhecer, amar e servir. Conhecer, amar e servir. Quem? Deus. Conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, e assim, correspondendo à sua vocação pessoal, merecer a amizade com o próprio Deus agora na terra e para sempre no céu. Então, olha que interessante. Existe uma finalidade pelo qual você está neste mundo, e a finalidade é esta: você está aqui para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, e assim, correspondendo a esta vocação, merecer a amizade com o próprio Deus agora aqui na terra e depois para sempre no céu, eternamente no céu. E como podemos conhecer a Deus? Bom, já que Deus se revelou a nós, então nós podemos conhecê-lo lendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia, estudando o catecismo da Igreja e tendo uma vida de oração, de intimidade com nosso Senhor. Essas três coisas nos ajudam a conhecer a Deus, lendo as Sagradas Escrituras, estudando o catecismo da Igreja e tendo uma vida de oração, de intimidade com nosso Senhor. Como podemos amar a Deus? Bom, essa resposta é nosso Senhor Jesus mesmo quem dá.
Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, Nosso Senhor vai dizer: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. E depois, mais adiante, ele ainda vai confirmar novamente: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, amar a Deus, né, significa obedecer aos seus mandamentos, guardar a sua palavra, viver nele, em comunhão com ele. E como podemos servir a Deus? Servindo o nosso próximo. Quando nós amamos e servimos os nossos irmãos, nós estamos amando e servindo a Deus neles. Nosso Senhor vai dizer, na passagem de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, que quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Então responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mas em um determinado momento, o homem não quis viver para a finalidade no qual ele foi criado. E quando foi? Quando o homem pecou, né? O que nós conhecemos como o pecado original, né? O homem, dotado de liberdade, escolheu não viver para aquilo no qual ele foi criado. Ou seja, ele escolheu fazer a própria vontade e não a vontade daquele que o criou. E com isso, o homem perdeu esta união com Deus. Ele perdeu esta amizade com Deus. Ele perdeu a graça. Em outras palavras, nós podemos dizer que o homem separou-se de Deus, porque ele desprezou as ordens de Deus, a vontade de Deus, e deu ouvido à serpente, né? O diabo disfarçado. O diabo, aquele que não quis mais servir a Deus, né? Que se opôs ao plano de salvação de Deus, que se tornou inimigo de Deus e com isso quis arrastar o homem, né, para junto com ele. E até hoje é o que ele tenta fazer, né? Separar o homem de Deus, para que o homem faça não mais a vontade de Deus e assim perca esta amizade, esta comunhão, este espírito com Deus. Foi assim então que o pecado entrou no mundo, né? Quando o homem resolveu virar as costas para Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é um não a Deus, é uma desobediência consciente e deliberada à lei de Deus, cometida por pensamentos, palavras, atos e omissões. E aí nós temos, o catecismo vai nos ensinar que temos o pecado mortal e o pecado venial. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é uma desobediência grave à lei de Deus. Um pecado, ele é mortal quando? Quando ele preenche 3 condições,
Então, isso é bom até vocês anotarem, né, para recordar. Um pecado, ele é mortal quando ele preenche 3 condições. Qual a primeira? Quando a matéria é grave, quando aquilo que está sendo cometido é grave, quando se trata de algo grave, e que geralmente está relacionado aos 10 mandamentos. Segunda condição, quando existe o conhecimento de causa, ou seja, quando a pessoa ela sabe o que ela está fazendo. E a terceira condição é quando há uma vontade deliberada, ou seja, a pessoa faz porque ela quer, na liberdade dela ela faz. Então, um pecado ele é mortal quando ele é grave, quando existe o conhecimento de causa, a pessoa sabe o que ela está fazendo, e quando ela faz porque ela quer, ela faz por vontade própria. Se falta um desses 3 itens, se faltar um desses 3 itens, aí é um pecado venial. O pecado mortal é assim chamado porque nos faz perder esta graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um dom sobrenatural que nos torna capazes de ter comunhão com Deus. Então, quando o homem peca, ele perde esta graça, ou seja, ele se separa de Deus, ele perde esta comunhão com Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, fez então um plano de salvação para nós. Vai dizer lá nos evangelhos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Olha só, Deus fez um plano de salvação para nós. Nós pecamos, nós todos merecemos o inferno, né? Nós todos merecemos a morte eterna, a separação de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou o seu Filho unigênito ao mundo para nos salvar. E nos salvar do quê? O Pai enviou Jesus ao mundo para nos salvar. E nos salvar do quê? Justamente nos salvar da consequência do pecado. Nos salvar da morte eterna. Então veja, pecamos, nos separamos de Deus, mas Deus, que nos tem um amor infinito, não nos quis separados dele para sempre, mas nos deu uma nova oportunidade por meio de Jesus Cristo. Então, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para nos salvar. Nos salvar do quê? Da condenação eterna. Nos livrar da condenação eterna que os nossos pecados nos fizeram merecer. Para que nós não fôssemos condenados ao inferno, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E como? Se entregando numa cruz, né? Morrendo na cruz para nos alcançar o perdão e assim nos reconciliar com o Pai. Nos reconciliando com o Pai, ele nos abriu novamente as portas dos céus. Olha só, gente, o plano de Deus. Jesus veio ao mundo para nos salvar da condenação eterna, para nos livrar do inferno e abrir novamente as portas dos céus. Ah, Letícia, então quer dizer que agora vai todo mundo para o céu, né? O céu está aberto para nós, então todo mundo vai para lá, já está tudo certo, já está tudo ok? Não. Deus, ele fez a parte dele, né? Agora existe uma parte que compete a nós. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós numa cruz, pagou os nossos pecados, nos deu a graça de termos agora novamente a união com Deus. O céu está aberto para nós, mas ainda assim a gente pode recusar o céu e ir para o inferno. Porque Deus não tirou a nossa liberdade. Deus não nos quer um amor forçado, né? Deus não quer de nós um amor forçado. Mas Ele nos deixou ainda com a liberdade para escolhermos o que nós queremos. Viver eternamente com Deus,
viver aquilo pelo qual nós somos criados para a felicidade eterna ou queremos viver separados de Deus, separados do nosso Criador, na morte e na dor eterna. Então existe uma parte que compete a nós. Continuamos na nossa liberdade. Nós podemos escolher se queremos viver eternamente em comunhão com Deus ou se queremos nos separar de Deus. E agora eu vou explicar para você por que é que eu falei deste assunto hoje, antes de falar mesmo do tratado da Virgem Santíssima. Porque é exatamente neste plano de salvação que Deus quis colocar Nossa Senhora no meio deste plano. Nossa Senhora é aquela que desde o início disse o seu sim a Deus e permaneceu neste sim até o fim, né? Nós vemos no Santo Evangelho que o arcanjo São Gabriel é enviado à Virgem Maria e ele anuncia que ela conceberia e daria à luz a um filho, né? Um filho cujo nome seria Jesus. E então ela responde: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora, desde o início, disse o seu sim e permaneceu neste sim até o fim. Nossa Senhora é aquela que, olhando para os serventes lá nas bodas em Caná, disse a eles: Fazei tudo o que ele vos disser, apontando para Jesus. Ela é a mesma que hoje olha para nós e quer nos ensinar a amar Jesus, a guardar os seus mandamentos, a fazer tudo o que ele nos disse. E vocês sabem por que Jesus chamava Maria, sua mãe, de mulher? Alguns dirão que ele usava uma palavra de desprezo, né, ou frieza para com Maria, quando na verdade Jesus usava uma palavra técnica para se dirigir a Maria. Uma palavra técnica precisa e muito bem colocada para nos fazer compreender que a Virgem Maria é a mulher profetizada em Gênesis, aquela que esmagaria a cabeça da serpente com o sim que ela daria ao plano divino de salvação. Então nós vemos lá em Gênesis 3,15, Deus profetizando que poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A mulher esmagaria-lhe a cabeça e tu lhe feririas o calcanhar. Depois nós vemos também em Apocalipse 12 novamente falar sobre a mulher, né, onde vai dizer: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Este dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Depois, mais adiante, nós vemos que houve uma grande batalha no céu. São Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e os seus anjos travaram combate. Foi então precipitado o grande dragão, e olha só o que vai dizer, que este dragão era justamente a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra com ele e os seus anjos. Depois, mais adiante, o dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Ou seja, que descendência é essa? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quando Jesus chamava a Virgem Maria de mulher, era justamente para nos fazer compreender que a Virgem Maria é esta mulher profetizada no Gênesis e depois ainda apresentada no livro do
E agora então a gente começa a entender por que foi necessário falar sobre vida na graça, vida de comunhão com Deus, plano de salvação, antes mesmo de entrarmos no assunto do tratado da verdadeira devoção. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela ocupa um papel muito significativo no plano de salvação. Nossa Senhora é aquela que quer nos levar a perseverar nesta graça, nesta salvação que Deus nos concedeu. Então, por isso, se nós vamos ler o tratado, se nós vamos fazer uma consagração total à Virgem Santíssima, precisamos entender que o grande papel dela, a grande missão dela é de nos levar a essa perseverança na graça de Deus, a esta comunhão com Deus. Se nós vamos nos consagrar, nós temos que ter esse objetivo. Eu quero buscar a santidade, eu quero perseverar na graça. Se não tivermos esse objetivo, não há sentido algum fazer esta consagração a Nossa Senhora. E nós podemos confirmar esta grande missão de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, no momento do Calvário, momento em que Nosso Senhor derramava até a última gota do seu sangue pela nossa salvação, momento em que Ele nos reconciliava com o Pai. Ele disse algo muito importante. Jesus disse algo que para nós deve ser de grande importância, porque além de terem sido ditas pelo próprio Senhor, ainda foram ditas no momento em que Ele dava a vida por nós. No alto da cruz, vai dizer as Sagradas Escrituras, que quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. João ali representava toda a igreja. Hoje nós, como seguidores de nosso Senhor, imitamos a João. Nós também recebemos a Virgem Maria como nossa mãe, aceitando assim os desígnios de Deus, aceitando a maternidade espiritual de Maria sobre a nossa vida. E por que Nosso Senhor fez isso? Justamente pelo motivo no qual eu falei para vocês. Deus, Ele não tirou a nossa liberdade. Nós continuamos com a nossa liberdade para ou permanecer na comunhão com Deus ou nos separarmos de Deus e ficar nesta separação com Ele, né? Aqui é interessante a gente deixar bem claro, o céu é um estado da alma, né? Da alma que está unida a Deus, em comunhão com Deus. O inferno é o estado da alma que está separado de Deus. Deus não tirou a nossa liberdade, então nós podemos escolher se nós queremos estar em comunhão com Ele para viver eternamente no céu, na sua glória, ou se nós queremos estar separados de Deus, vivendo no pecado, permanecendo no pecado. E aqui, eu não quero dizer que você agora vai se consagrar a Nossa Senhora e você vai parar de pecar. Não, seria ótimo se fosse assim, né? Mas não, na verdade você vai continuar lutando contra as suas fraquezas, lutando contra o pecado. E é Nossa Senhora que vai cumprir o papel dela, este papel que ela recebeu da maternidade espiritual sobre todos nós. No Calvário, quando Nosso Senhor dava a vida por nós, Ele nos entregou a Nossa Senhora porque Ele sabia que nós seríamos fracos, inconstantes, não iríamos perseverar nesta graça. Nós iríamos acolher essa salvação de Deus e por um nada, por uma inconstância, nós iríamos jogar essa salvação de Deus fora. E até hoje é assim. Nós estamos propensos a perder essa salvação de Deus. Nós estamos propensos a perder esta graça que Deus nos concedeu. Porque nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos inconstantes. Mas Deus, sabendo da nossa fraqueza, Ele, além de nos dar todos os meios que a igreja nos oferece para permanecermos na graça, Ele ainda nos deu uma mãe para cuidar de nós, para nos formar, para nos guiar. Nossa Senhora tem um papel muito importante no plano da salvação. Por isso que São Luís vai dizer: foi por meio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que ele reinará. E quando São Luís fala de reinar,
é justamente Cristo reinar nos corações. É Cristo ser o tudo da nossa alma. É não perdermos esta comunhão com Cristo, é moldarmos a nossa alma em Cristo, é vivermos com o nosso coração voltado para Cristo. E quando nós falamos de santidade, todos nós sabemos que nós somos chamados à santidade, né? Mas aí quando a gente pergunta para uma pessoa o que é ser santo, a pessoa não sabe nem responder. Ser santo é ter o nosso coração unido ao coração de Cristo, é estar nesta comunhão com Ele, a ponto de um dia nós dizermos, como disse Paulo apóstolo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas quem é que vai me ajudar a formar o Cristo em mim? É a Virgem Maria com o Espírito Santo. Nós temos até uma música, né? Que a gente diz assim: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. E aí São Luís de Montfort vai dizer que a Virgem Maria, ela sendo mãe do Cristo, ela que gerou o Cristo, que é a cabeça da igreja, ela também vai gerar o corpo desta cabeça que somos nós. A mesma mãe que gera a cabeça de um filho é a mesma que gera o corpo, né? Se uma mãe gerasse a cabeça e outra mãe gerasse o corpo e juntasse, seria uma monstruosidade, né? Vai dizer São Luís de Montfort. Mas não, a mesma mãe que gera a cabeça é a mesma mãe que gera o corpo. Se Nossa Senhora gerou Cristo, que é a cabeça da igreja, é Nossa Senhora com o Espírito Santo que vai gerar os cristãos, que são os membros deste corpo místico, desta cabeça que é Cristo. Então, recapitulando nosso encontro de hoje, para que o homem foi criado? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus e assim merecer esta amizade com Deus, correspondendo a esta vocação, já aqui na terra e depois eternamente no céu. Mas o homem pecou na sua liberdade, o homem pecou, perdeu esta amizade com Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo para nos livrar da condenação eterna, ou seja, o fruto do nosso pecado, que é a condenação eterna. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele então paga pelos nossos pecados, nos reconcilia novamente com o Pai, mas não tira a nossa liberdade, ou seja, Ele fez a parte dele e agora existe uma parte que compete a nós de perseverarmos nesta graça, né, de continuarmos escolhendo viver na comunhão com Ele, na amizade com Ele. Mas Deus, sabendo da nossa fraqueza, da nossa debilidade, então nos entregou a Maria para que, por meio da Virgem Maria, com a sua intercessão, nós possamos então perseverar na graça, contando com esse auxílio materno de Nossa Senhora, perseverarmos na graça e na comunhão com Deus. E além do auxílio materno da Santíssima Virgem Maria, Deus também nos deixou a sua igreja, os sacramentos e a força do Espírito Santo para continuar nos guiando. E em tudo nós podemos recorrer à Virgem Maria, porque ela é a esposa do Espírito Santo, ela é a mãe da igreja. Ela é a mãe admirável do Filho, ela é a filha predileta do Pai. Então, com ela, nós podemos confiar toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, para então perseverarmos na graça e na comunhão com Deus, e assim um dia merecermos, pela graça de Deus, o céu, a morada eterna, a felicidade eterna. É este o motivo pelo qual você está aqui fazendo esta formação, esta preparação para uma consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. É para perseverar na graça, é para que, como São Luís de Montfort vai dizer lá no tratado,
Foi por meio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é por meio dela que ele reinará, né? Ele reinará nos corações. Então é por isso que você está aqui fazendo essa preparação. É uma preparação para que Cristo reine em você, para que você persevere na graça e na comunhão com Deus e assim um dia mereça pela graça dele o céu, a morada eterna, a felicidade eterna. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.